Shabbat Shalom, Ravelim, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma meditação no dia de hoje? Olha, quero dizer para vocês que eu estou muito grata ao Sagrado, principalmente, porque estamos podendo fazer essa meditação no Shabbat, que a gente recebe uma energia, uma alma adicional, uma força adicional, e é sempre de extrema relevância quando a gente faz um tipo de trabalho como esse, e principalmente por estarmos fazendo no Shabbat. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa, seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal da AIN, e para nós é uma honra ter você aqui conosco, tá? Bom, você já deve estar sabendo, se ainda não está, tá aí, tá aqui, para você acessar, e também tá na descrição o link do nosso blog. Nós estamos esse mês de dezembro, Bezrat Hashem, já estaremos celebrando no próximo dia 24 mais um aniversário, se assim o Sagrado me permitir chegar até lá. E por isto nós estamos esse mês de dezembro dando acesso, permitindo acesso à nossa área de membro, aquelas pessoas que querem se tornar Talmidim, discípulos de Yehoshua dentro da AIN. Não é discípulos da AIN, não é discípulos da Radassa, é discípulos de Yehoshua dentro da AIN. Então nós estamos permitindo, que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo, área de membros, o curso, tá? Voltando à origem, nesse link aqui, você vai ter uma gama de conhecimento, que a gente literalmente está chamando de base de conhecimento, para que você conheça os nossos 3 braços, que é a AIN na questão mais litúrgica, mas na questão da nossa vida diária, tá? Da nossa vida espiritual, a espiritualidade na prática. Temos também o Adam Beit Midrash, que é onde a gente tem nossa yeshivá, tá? Que são estudos profundos das escrituras no seu contexto original. Estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo, e há situações, inclusive, que são versículos por versículos. E temos a menina dos meus olhos, o nosso terceiro braço, que é a nossa agência missionária. Então, assim, o nosso diferencial, é uma agência missionária diferente. Por quê? Porque nas demais agências, a agência, a instituição tem um projeto e a gente passa a fazer parte desse projeto. No nosso caso, não. Na missão Shilihim, não. Você tem um projeto e a gente viabiliza você desenvolver esse projeto, porque o Eterno colocou um sonho no teu coração que é, de certa forma, diferente do meu, mas o nosso objetivo é o mesmo: levar a Torá, levar as escrituras, levar o conhecimento do sagrado a todas as nações. Dito isso, o Shem que nós vamos meditar hoje é o Shem Arraiz, tá? E detalhe, a gente está inaugurando hoje Tehilá Besorot Yehoshua, as boas novas de Yehoshua, que é popularmente traduzido como livro de Marcos, tá? Mas o nome no original é Tehilá Besorot Yehoshua. E bem, o Shem que a gente vai meditar é o Arraiz, tá? E a gente, sempre da direita para a esquerda. Então a gente tem Aleph, Resh e Zain, tá? Que dá a palavra Arraiz, e Tehilá Besorot Yehoshua, as boas novas de Yehoshua, traduzido como popularmente como Marcos. Então tá lá em Marcos 1, versículo 3, deixa eu só confirmar aqui, 1:3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Adonai, endireitai no ermo veredas para o nosso Elohim, que também fazendo referência a Yeshayahu 40, versículo 3, Yeshayahu é Isaías. Então esse Shem, o nosso tema de hoje é a voz que prepara o caminho, e esse Shem, a origem espiritual dele é basicamente, Yeshayahu 40, versículo 3, porque o Marcos, ele está literalmente fazendo menção desse versículo, porque foi o que Yohanan Hamatvil falou, tá?
Então aqui, aplicação, o Shen Arhaz desperta a clareza interior que distingue entre voz divina e ruído mental. Ele remove as interferências espirituais que distorcem o chamado e fortalece a missão profética. É o nome da purificação da fala e da audição, da transição entre silêncio de Elohim e o eco humano que responde, tá bom? Então a gente vai fazer essa meditação hoje. O uso prático desse Shen é para purificar a fala e proteger contra difamações, discernir vozes espirituais verdadeiras e fortalecer a missão pessoal no reino. Então, dentre outras coisas, a gente aprender a discernir as vozes verdadeiras numa sociedade tão polarizada que a gente está vivendo, e literalmente de direita e esquerda. O que eu quero dizer de direita e esquerda, né? Eu acho muito interessante porque não entendo nada de política, a gente não vai falar de política, mas parece que a oposição, independente de qual lado a gente esteja falando, a oposição ela cumpre o seu papel, porém ela não é uma oposição justa. Por quê? Porque quando a gente olha para as escrituras, a oposição na nossa realidade, não importa o que o outro esteja fazendo, ela vai sempre se opor. E isso não é justo. Então, e a justiça, a gente só consegue, de fato, discernir e entender e aplicar se nós estivermos utilizando a Torá, que o seu próprio significado é justiça. Então, a gente não pode ser apenas da oposição porque somos da oposição. A gente precisa aprender a discernir a voz correta. Então, se você ouve a direita, a esquerda vai dizer que a direita está errada. E se você ouve a esquerda, a direita vai dizer que a esquerda está errada. Que a direita está errada. Que a esquerda está errada, desculpa. Então, quando esse Shen, ele ajuda a gente a discernir as vozes. E é uma coisa muito curiosa que me veio à mente aqui agora. Geralmente, eu sempre ensino, né, os meus talmidim ao seguinte: quando está em momentos de muitas vozes falando, sabe, que não consegue discernir, eu sempre oriento eles a orarem para que o Eterno cale todas as vozes interiores e exteriores, para que então o talmid, né, ou a talmidá, o discípulo, a discípula, possa ouvir apenas a voz do Eterno, porque é exatamente isso que eu faço comigo. E apenas replicando, né, a voz de um cabalista, o que eu tenho passado para vocês, e na verdade foi o que eu sempre falei desde quando eu vinha do cristianismo, né? Eu sempre disse que eu não quero dar testemunho a respeito de ninguém, eu quero dar os meus próprios testemunhos. Então tudo aquilo que eu estou passando para vocês é de fato aquilo que eu vivo e pratico na minha vida, tá bom? Então agora você vai colocar os pés paralelos ao chão. Você já sabe, mulher, se você está em estado de nidá, você não pode fechar os seus olhos para meditar. E eu queria aproveitar esse momento aqui que me veio à mente, é o seguinte: nós estamos viabilizando para toda quarta-feira, às 20 horas, nós darmos a aula, né, do Devekut Neshama ao vivo. Então, não vai ser transmitido pelo YouTube, vai ser num ambiente específico, num link específico. Então, se você quiser participar, você pode escrever aí nos comentários: olha, eu quero participar, porque a gente vai te mandar o link. Na verdade, não preciso te mandar o link, já está na descrição, tem um link da nossa comunidade, e também lá no blog tem o link da nossa comunidade para que você, caso queira participar das aulas ao vivo, tá? Ao vivo, você pode participar. E também estamos viabilizando para que a gente possa também unir um grupo, não só através do YouTube, né, mas, de novo, aqui internamente, juntinho, queremos unir um grupo para todo dia, pelo menos de segunda a sexta, nós estarmos fazendo meditações pelo Brasil. Ainda não posso precisar o horário, tá? Se for à noite, vai ser de segunda a quinta por causa do Shabat, o Erev Shabat, né, a sexta-feira à noite. Mas eu estou pensando em fazer pela manhã, por volta de 6 horas da manhã, literalmente na questão do nascer do sol, porque a palavra diz que o Eterno se encontrava com Adão na virada do dia, e essa virada do dia, segundo os nossos sábios, era pela manhã. Após a transgressão, se tornou a virada do dia para as nossas orações e tudo mais a parte da tarde. Mas enfim, se você quiser participar, você pode entrar na nossa comunidade ou colocar aí nos comentários, que assim que a gente tiver com tudo já pronto, obviamente a gente vai notificar você, mas se você estiver dentro da comunidade,
atividade se torna muito mais fácil, tá bom? Então, o Shem que a gente vai meditar, vamos lá de novo, deixa eu pegar aqui minha cola. Arais, tá? Aleph, cadê? Aleph, Resh e Zain. Então, quando você for inspirar, você pode pensar em Aleph, Resh e Zain ou a palavra Arais. Então, vamos lá. Pés paralelos ao chão. Se você está em estado de Nidá, você já sabe que não pode fechar os olhos para fazer essa meditação. E, de novo, as letras Ain, Resh, Zain. E quando você for inspirar, segura o ar 2, 3 segundos, solta pelo nariz. E você pode pensar na palavra Arais ou Aleph, Resh e Zain, tá bom? Então vamos lá. Agora você vai se ver como uma coluna de luz branca dentro de um Magen David de cor dourado, Magen David maior do que a habitação que você está. À sua frente tem outro Magen David de igual tamanho e cor. Você vai convocar as letras que vão se apresentar como letras brancas e vão para o hexágono central desse outro Magen David. Vamos convocar a letra Aleph, iluminar a letra Aleph, convocar a letra Resh, iluminar a letra Resh, convocar a letra Zain, iluminar a letra Zain. A gente tem Aleph, Resh e Zain completamente iluminadas e essas letras, né, transformam-se no nome Arais. Essas três chamas se transformam numa única chama que vai sair pelo pico superior do Magen David que ela está e vai ser atraída até o pico superior do Magen David que nós estamos. E então, essa chama vem para a nossa Neshama, ativa a nossa Neshama, vai para o Ruach, ilumina o Ruach, vai para o Nefesh, purifica o Nefesh. Volta para o Ruach, iluminando o Ruach, vai para a Neshama, ativando a Neshama, volta para o Ruach, iluminando o Ruach, vai para a Neshama, ativando a Neshama, ilumina o Ruach, ativa a Neshama, Ruach, Neshama, Ruach, Neshama, Ruach, Neshama, Ruach, Neshama, a gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz plena da consciência do divino para destravar toda a nossa voz e também para nos ajudar a discernir qual é a voz verdadeira. Então essa nuvem ela se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós, deixando a gente completamente magnetizado dessa consciência do divino. Então a gente dá as mãos, a gente convoca a Metatron, Sandarfon e Mashiach para supervisionar essa meditação, enquanto a gente coloca no centro, entre a gente coloca o Brasil. Então, onde houver um brasileiro, ele e a nação que ele representa vai receber dessa consciência, e todo estrangeiro que está aqui no Brasil, seja residente ou a passeio, com a nação que ele pertence, também receberá dessa energia. E a gente vai projetar sobre o Brasil um jato de luz violeta para que todos os brasileiros e todas as nações nas quais há um brasileiro e todos os estrangeiros com a nação que ele pertence possa receber desse shefa, desse fluxo do divino. A gente vai fazer como se fosse uma segunda camada sobre eles. E agora a gente pode ter livre conversação com Metatron, Sandarfon e Mashiach, e eles podem ter livre conversação tanto com a gente como com cada uma dessas pessoas que receberam dessa consciência.
Quando você finalizar, você pode inspirar profundamente, respirar profundamente 3 vezes. Pode abrir seus olhos e você pode ficar à vontade em compartilhar conosco na nossa comunidade, né? Lá no grupo, né? Devekut e Intercessores pelo Brasil. Você pode compartilhar com a gente lá na nossa comunidade, porque fazendo isso, e também você pode verbalizar, você pode gravar. Fazendo isso, se você gravar, além de você manter um registro dos insights que o Sagrado te deu, né, que o Machia te deu, você também vai trazer do mundo físico, do mundo espiritual para o mundo físico. Bom, eu tive 2 visões. A primeira, na hora que a Urua estava sendo iluminada e a Neshama ativada, eu via, quando eu até falei, né, destravando, né, toda a nossa voz, eu via como se na minha garganta tivesse nós, e esses nós fossem, que seria no caso as pregas vocais, né, esses nós fossem destravados, né, como fosse uma, enfim, esse emaranhado, né, estava havendo um desbloqueio. Acho que essa é a palavra melhor para falar para vocês. Estava havendo um desbloqueio, então automaticamente a voz do Eterno através de mim, graças a ele, por isso terá um alcance muito maior. Baruch Hashem por isso. E depois, quando a gente projetou, né, o jato de luz, geralmente quando a gente projeta, a gente fala, né, do nosso terceiro olho, né, porque vem daqui da frente, né, da testa, entre os olhos, a gente projeta, então sempre vejo dessa forma. Só que hoje eu vi diferente. Eu via literalmente o globo, né, o mundo, e de cima para baixo um jato de luz, né, literalmente um jato de luz vindo sobre o globo, né. E aí eu fiquei ainda tentando entender tirando o óbvio, né, da visão, o Eterno me fez lembrar do Tsitsum, né? Nossa segunda aula do curso Voltando à Origem. Se não tiver no YouTube, está lá na nossa área de membros. Fala sobre o Tsitsum, que é o Eterno se contraindo para habitar nessa realidade, né? Nesse mundo. Então, e aí esse Tsitsum, porque o Eterno, se a gente pode, que a gente não pode, né? O máximo que a gente consegue de pensar numa percepção a respeito dele, porque a gente não pode fazer isso, porque isso se constitui idolatria. Mas uma das coisas que o Eterno diz que ele é luz, né? Ele é luz, ele é amor, ele é tudo, né? Mas uma dessas coisas é a luz. Então o Eterno nos mostrou hoje, nessa meditação, que a luz dele veio sobre o mundo, tá bom? Então, graças ao Sagrado por isso, Shalom, Shalom, Lehitraot, e de novo, aqui ó, o link para você conhecer tudo que a gente tem para oferecer e, consequentemente, você poder fazer parte, se tornar um Talmid de Yehoshua dentro da Ain, tá bom? Então, Shabbat Shalom, que o Sagrado continue abençoando você e toda a sua família.